Olá, meu querido amigo, minha amiga em Cristo, que bênção, meu irmão, minha irmã, que bênção que a gente pode se encontrar aqui mais uma vez. Hoje é quarta-feira e eu tô ali chegando no Votupoca nesse momento, por isso gravei esse vídeo aqui na parte da tarde, pra gente poder ter esse momento especial de comunhão com os nossos irmãos e também, obviamente, com Deus. Eu te convido aí para a gente começar esse momento onde nós vamos ler a Bíblia, onde nós vamos tentar meditar um pouquinho no texto bíblico para nós começarmos fazendo uma oração. Combinado? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Jesus? Paizinho querido, nosso grande Deus de amor e bondade, nós aqui nos entregamos ao Senhor. Por favor, anula o Lúcio e coloca, Deus Espírito Santo, nesse momento, a sua voz para ser falada aqui. Ajuda para que os nossos propósitos, a nossa vida possam estar corretos, segundo a sua vontade, Pai. Nessa noite, por favor, nos ajuda a ouvirmos a sua voz. Mais uma vez nós te imploramos. Amém. Amém. Eu quero pedir para você que está em casa, por favor, deixa um joinha, clica naquele símbolo assim, ou se você não gostou, não tem problema não, pode colocar o dedinho ao contrário, a gente não tem medo de quem critica, desde que seja para nos ajudar a crescer, tá bom? Deixa eu falar mais uma coisa para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui para a gente continuar espalhando o Evangelho do Reino para muitas pessoas. E mais uma coisa especial para você que está aqui junto com a gente, não esquece de compartilhar esse vídeo, porque quanto mais pessoas receberem esse link, mais pessoas poderão assistir e mais ainda o YouTube vai entender que deve continuar compartilhando para outras pessoas, tá bom? Eu tô aqui num lugar diferente, na verdade é o meu estúdio, mas estou gravando com o meu celular, tô olhando para a tela do meu celular aqui agora e eu queria que você viesse junto comigo, mandando aqui embaixo no chat, nos comentários, o seu pedido e o seu agradecimento, porque quando você manda eles pra gente, a gente sabe que você está interagindo, a gente sabe que você está participando e dá muito mais vontade de continuar fazendo os vídeos e isso é muito bom, entendeu? Então vem com a gente que com certeza vai ser bênção. Terceira, acho que é a terceira já, e última coisa, não esquece de estar junto com a gente, todo sábado, todo domingo e toda quarta-feira, sábado às 9 horas da manhã, onde tem nossa escola sabatina, depois o culto, todos os domingos às 8 horas da noite com o nosso culto e toda quarta-feira a gente se encontra aqui também para abrir a palavra de Deus. No último domingo eu estava dentro da igreja central e ali eu consegui pregar, no sábado também consegui pregar sendo transmitido de lá e hoje eu estou aqui dentro da minha casa, no meu estúdio, onde a gente consegue também falar sobre Jesus. Tá bom? Esse é o ponto importante, não se esqueça de falar sobre Jesus. A minha proposta para a gente poder meditar na Bíblia hoje está num texto que fala sobre o precursor de Jesus. Aquele que, segundo a Bíblia, vinha para abrir os caminhos, para poder preparar a estrada, para que Jesus então pudesse caminhar e trazer o Evangelho para a gente. Vamos lá, pega sua Bíblia, por favor, vamos para o livro de Mateus e a gente vai rapidinho meditar nesse texto para nos ajudar um pouquinho a crescer espiritualmente. Livro de Mateus, o primeiro evangelista, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo número 3. E aqui nós vamos ler sobre João Batista. João Batista não é aquele que escreveu o Evangelho de João, não é aquele que escreveu as cartas de João que nós estamos estudando. Nós estudamos no último domingo, João no capítulo, não, melhor, a segunda carta de João, e nós estudamos o único capítulo que tem ali e foi maravilhoso. Então, se você por acaso não tem assistido nossos vídeos, fica o convite aqui, vai lá dentro do canal e assiste os vídeos porque vai fazer muito bem para você, assim como tem feito para mim também. Mas o meu convite para você, para a gente ler agora Mateus no capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho, tá bom? E aí nós vamos então meditar nesse trecho que nós vamos ler. Começando do verso 1, eu leio assim. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, presta atenção nessas palavras, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão,
porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. E eu vou continuar lendo, porque apesar de ter um subtítulo aqui no comecinho do verso 11, esse texto faz parte do mesmo discurso. João continua então falando: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Perdão. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Cenas interessantíssimas. Só que para você entender todo o contexto, você primeiro precisa entender quem era João Batista. João Batista era primo de Jesus. E por ser primo de Jesus, eles sabiam do aparecimento, obviamente, a sua tia, o seu tio, sabiam do aparecimento do anjo Gabriel para Maria e também para a mãe de João Batista. E quando eles então se encontram, é óbvio que João Batista conhecia Jesus. E ao conhecer Jesus, ele já o identifica: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes nós aqui conhecemos, sabemos quem é Jesus, sabemos como ele vem, mas a gente olha para ele e não dá nem bola. Quando João Batista estava aqui na terra, ele usou a sua vida para falar sobre Jesus. João Batista usou toda a sua força, todas as pessoas que olhavam para ele ouviam falar de Jesus, e até mesmo as pessoas que chegavam antes dele. Porque se eu volto aqui para o verso 1, 2, 3, logo lá no comecinho, eu encontro uma descrição de João Batista. João Batista não era uma pessoa comum, ele vivia no deserto, ele comia coisas diferentes, ele vivia de maneira diferente porque ele tinha uma mensagem a pregar. A mensagem de João Batista era: Jesus está chegando. E se vocês não se prepararem, quando ele se levantar, vocês serão pegos de surpresa. Percebe? Nós também temos uma mensagem a pregar e nós também temos uma mensagem que é muito parecida com João Batista. Talvez o nosso maior problema é que a gente não reconheça que precisamos de uma vida diferente. Uma vida que se alimenta, uma pessoa que se alimenta de coisas diferentes, uma pessoa que vive de forma diferente, uma pessoa que chama a atenção para si por motivos diferentes. Não pela ostentação que as pessoas têm por aí, não por dizer que tem ou que é, ou então batendo no peito, dizendo que conquistou isso ou conquistou aquilo, mas na verdade é o apontar Jesus, porque a vida do cristão é sempre reconhecida como a vida de um cristão. Parece uma frase simples e banal, mas na verdade, se você parar para pensar, os seus amigos, desde que você pregue para eles sobre Jesus, eles reconhecem que você é cristão. As pessoas que vivem em volta de você, se você for um verdadeiro cristão, estarão sempre disponíveis a ouvir os seus conselhos, porque você reflete o caráter de Cristo. Posso continuar? Porque em algum momento, quando João Batista estava aqui, e é interessante como o apóstolo Mateus, ele se atenta a isso, porque quando João Batista estava aqui, ele é visitado ali nas redondezas por saduceus e fariseus. Esses saduceus e fariseus, eles tinham somente um objetivo, que era tentar encontrar alguma coisa para entregar esses, entre aspas, insurgentes, pessoas que reuniam muitas pessoas em algum lugar para pregar sobre isso ou sobre aquilo e não falavam bem sobre o governo romano. Eles queriam fazer de tudo para poder pegar essas pessoas e mandar prendê-las como se fosse um trunfo na manga para que o governo romano que os escravizava, o governo que os subjugava, então tivesse alguma coisa para devolver como favor para esses grupos políticos. Um desses grupos políticos era voltado à esquerda, outro desses grupos políticos era voltado à direita, e os dois permaneciam dentro da sinagoga não, dentro do templo, porque eles comandavam o templo. Percebeu?
A política sempre existiu. Mas uma coisa eu tenho percebido desde quando a gente lê a Bíblia da época de Jesus: eu e você não devemos nos misturar com política. Não interessa se eu sou saduceu, se eu sou fariseu, se eu sou esquerda, se eu sou direita, eu sou cristão. E essa deve ser a minha pregação, mas presta atenção. Eu não estou dizendo para você que você não deve se eleger, você não deve ser um candidato, isso você tem direito de ser. Mas você não deve defender com unhas e dentes o político A ou político B, porque a Bíblia diz pra gente que o único que pode trazer a salvação pra gente é Cristo Jesus, e não tem outro jogo, não tem com outra pessoa para quem eu falar, porque é somente de Cristo. O apóstolo Mateus conta a história de João, e ao contar a história de João Batista, ele deixa muito claro, porque quando aquelas pessoas vinham na direção de João Batista, ele os identificava como víboras, como pessoas prontas a morder, a atacar de maneira sorrateira. Essas pessoas tinham somente um objetivo, que era derrubar a igreja de Deus que estava começando a se formar ali em João Batista. E o que é que acontece? Quando ele os identifica, as pessoas que estão ali em volta percebem quem são e qual é o objetivo delas. Será que não é seu dever como líder, dentro da sua casa, no meio dos seus amigos, ou talvez você como líder da igreja, poder identificar quem são as pessoas boas a poder seguir, para que você possa seguir? E o melhor, vamos combinar uma coisa? Não adianta a gente ficar por aí falando as coisas por trás, ou então dissimulando, ou então mentindo, isso daí não está certo. O que nós devemos fazer é nos posicionar de maneira verdadeira, dizendo: eu continuo seguindo a Jesus e eu não tenho sombra de dúvida da doutrina bíblica. O mais interessante de quando eu leio esse texto é que o próprio João Batista continua com outras palavras. Quando ele identifica aquelas pessoas, ele dá pra gente o primeiro ensinamento, ou melhor, um dos ensinamentos desse texto, que é quando ele diz assim: não tenha medo de se posicionar, se posicione ao lado de Cristo, mesmo que as coisas sejam ruins na sua vida, se posicione ao lado de Cristo, porque é somente Ele quem pode dar para você a salvação. Agora o texto continua, e ali quando a gente vai para o verso 11, João Batista já se preparando e ensinando aquelas pessoas, ele já mostrava que Jesus estava prestes a vir. Ele dizia: eu estou batizando vocês com água, mas o próximo que virá vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é o símbolo da renovação, é o símbolo da transformação que tem que existir em cada um de nós quando a gente conhece Jesus. Mas é interessante porque o próprio João Batista já falava do Espírito Santo. E sabe o que é o mais interessante? É que o próprio Espírito Santo aparece ali no verso 16, quando João batiza Jesus, e agora Jesus saindo da água, o que aparece sobre Jesus é o Espírito Santo em forma de pomba. E do céu, uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho muito prazer. Percebeu? Desde João Batista, ou desde muito antes, já se tem notícia de Deus Espírito Santo aqui na terra. Ele sempre esteve aqui cuidando de todos, desde Adão até o último da nossa geração, e ele continuará ao nosso lado. Por isso, meu irmão, se tem alguém dizendo alguma coisa contra isso, faz um favor, lê os textos da Bíblia para essa pessoa, ora por ela e pede para ela ser uma pessoa que obedece, lê e atende o que a Bíblia fala, porque a Bíblia é clara. A Bíblia diz para a gente que o Jesus foi assistido por Deus Espírito Santo. A Bíblia é clara em dizer que Deus, o Pai, estava junto com Jesus o tempo inteiro. E a Bíblia é clara em dizer que nós aqui precisamos nos preparar para encontrar com Jesus lá no céu. E Jesus vai nos apresentar Deus o Pai e vai nos apresentar Deus o Espírito Santo. Porque é através de Jesus que nós ganhamos a salvação. É através de Jesus que nós temos a certeza de que um dia poderemos viver eternamente com Ele lá no céu. A mesma mensagem que João Batista tinha na época que ele estava aqui, nós temos, só que ao invés de falar que Jesus viria pela primeira vez, nós agora temos que dizer que Jesus virá pela segunda vez. A segunda volta de Cristo, ela não vai demorar. A segunda volta de Cristo, ela está logo aí. E eu e você, como cristãos, eu e você, como verdadeiros seguidores da palavra de Deus, precisamos nos entregar nas mãos dele. Precisamos lutar contra os nossos pecados escondidos. Precisamos estar conscientes das coisas que nós fazemos de errado para poder transformar a nossa vida, para poder representar a Jesus. E aqui na terra, estarmos preparados para encontrar com Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado. Hoje, nessa quarta-feira, eu chamo você, meu amigo, meu irmão em Cristo, para que você possa abrir a sua mente, para que você possa se preparar, para que você possa permitir Jesus usar a sua vida, para que você possa, então, levar pessoas aos pés de Jesus.
Eu sei que existem muitas igrejas que acabam assistindo esse vídeo, por isso eu queria mandar agora um abraço para você e dizer para você, a pregação do Evangelho ela tem que acontecer de forma rápida, e é você que está aí, que precisa usar os princípios bíblicos, assim como João Batista fazia, para poder levar o Evangelho às pessoas que você conhece. Por isso se prepare, por isso entregue sua vida e permita Jesus ser Deus na sua vida, com Deus Espírito Santo e com Deus o Pai ao seu lado, para que você possa ter forças para encontrar com Ele lá no céu. Eu quero isso para minha vida e por isso eu quero entregar a sua vida também. Por isso, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Jesus e vamos interceder agora pelas pessoas que estão precisando também. Paizinho querido, nós aqui entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Sabemos que essa meditação que nós fizemos foi um tempo curto, mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós e não interessa o tempo que nós passamos, o que interessa é o nosso coração aberto junto com o Senhor. Por isso, Deus, por favor, nos alimenta, nos ensina, ajuda a sermos pessoas melhores a cada dia, nos dá, por favor, a sua salvação e nos ajuda, Pai, porque nós queremos encontrar com o Senhor. Nós queremos abrir os nossos olhos e queremos ver o Senhor voltando nos céus. Nós, Pai, queremos ser transformados por Ti, queremos ser usados por Ti diariamente e nessa noite, nesse dia, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nosso Deus, por favor, toca nosso coração em qualquer momento que for, que as pessoas estejam assistindo esse vídeo. Ajuda para que todos nós possamos ser transformados, possamos ser mudados e possamos fazer também a decisão de ser como João Batista, uma pessoa diferente do povo, uma pessoa diferente do mundo, mas para poder representar a sua vida aqui na Terra. Cuida da gente, nos perdoa, nos limpa e nos dá, por favor, a sua salvação. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guie sempre, sempre. Fique no nosso canal, clique em curtir, clique em se inscrever. E nós sempre estaremos aqui para poder dividir com você a palavra de Deus, porque nós precisamos continuar a pregação do Evangelho para encontrar com Jesus o mais rápido possível. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.